Queridos irmãos, se você está acompanhando nossos estudos, você sabe que nós estamos no estudo do Apocalipse, capítulo 13, né? Nós estamos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Das palavras passadas, né? Nós estudamos os versículos. Nós estudamos os versículos 11 até o versículo de número 15. Nós estamos estudando a besta que subiu da terra. E eu quero lembrar mais uma vez, que o capítulo 13 do Apocalipse, ele fala de duas bestas, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra, que fala exatamente sobre dois líderes que vai surgir no mundo no futuro, um líder político e um líder religioso. E talvez você pergunte, por que é que esses dois homens são apresentados como duas bestas, como duas feras? É que na realidade esses dois homens estarão agindo no mundo segundo a eficácia de Satanás. E eles são apresentados como besta porque isso fala da sua ferocidade, da sua maldade, da sua crueldade. Esses homens influenciados por Satanás vai perseguir o servo de Deus que estiver na terra. O servo de Deus que estiver na terra nesse período será perseguido e mortos. E é por esta razão que esses dois personagens são apresentados como se fossem duas bestas. Então, como nós fazemos aqui, eu quero, antes de dar continuidade, eu quero relembrar, recapitular o nosso objetivo. Você sabe que é reforçar o aprendizado. Então você já ouviu a explicação dos versículos 11 a 15, mas hoje nós vamos relembrar, recapitular, para que você que não assistiu ainda esse áudio, lá no YouTube, e você que já ouviu, assistiu, você possa relembrar aquilo que falamos, eu quero que você acompanhe. Você que não participou semana passada, essa reflexão, eu quero relembrar o que já foi aplicado. Versículo de número 11 desse livro, nós vimos que essa segunda besta, ela é diferente da primeira que subiu do mar, porque essa sobe da terra. Há quem diga que isso está referindo à terra de Israel. Não podemos afirmar isso, porque não dá margem para isso. Mas dá-nos entender que seja um líder que já esteja na terra. E diz que tem dois chifres, Eu já expliquei aqui que chifre na Bíblia fala de autoridade. Tudo leva a crer que essa é uma besta que é chamada de falso profeta, que tem uma influência política ou religiosa, ou poder político ou religioso. É interessante que o texto diz que o chifre era como de cordeiro, mas falava como dragão. Dois aspectos completamente diferentes. O chifre era como de cordeiro, então isso fala que essa pessoa vai se apresentar como fosse uma pessoa mansa, uma pessoa do bem, que prega a paz, que prega o amor, que prega a bondade, a fraternidade, mas que fala como dragão, porque ele fala segundo a eficácia de Satanás. Nós vimos no versículo de número 12 do capítulo 3 do Apocalipse que essa segunda besta, ela exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, o falso profeta, o líder religioso, ele vai exercer todo o poder do anticristo, que é a primeira besta, e faz que a terra, e o que nela habita adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, eu estou só relembrando o que nós já falamos, que antes de Jesus vir ao mundo, Deus levantou um profeta. Quem foi? João Batista, claro. João Batista, o precursor do Messias, ele veio ao mundo com essa missão. Ele veio ao mundo de uma forma especial, através de um milagre, não de uma concepção sobrenatural como Jesus, claro que não, mas através de um milagre, porque Zacarias já estava velho, já estava idoso, a sua esposa já era velha e também estéril, e Deus fez um milagre naquele casal, gerou um filho, e João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor,
João Batista pregava no deserto da Judéia, chamava os homens ao arrependimento, batizava os judeus lá no Rio Jordão. E foi João Batista que teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus, né? João Batista queria se opor, ele falava: eu que careço, mas tu vens a mim. Aí Jesus fala: deixa para que se cumpra toda a justiça. Então, João Batista, que é conhecido como a voz do que clama no deserto, ele veio para preparar o caminho de Cristo. E de forma semelhante, Satanás irá usar também um líder religioso para preparar o caminho do anticristo. Então, assim como João Batista preparou o caminho do Messias, preparou o caminho de Cristo antes de Jesus vir, assim como João Batista veio, esse líder religioso também vai preparar o caminho para o anticristo. E o próximo versículo, no versículo 13, do capítulo 13, diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu na terra, né, na presença dos homens, né? Então nós lemos aqui vários textos bíblicos, né, que Satanás, embora ele não seja onipotente, né, porque a onipotência é um atributo que pertence só a Deus, mas que ele irá usar poder, assim como seres espirituais ou seres angelicais, né? Eles não são onipotentes, mas são poderosos, vão exercer poder. Esses dois homens vão fazer milagre. O anticristo e o falso profeta, você pode até conferir aí. E nós lemos em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus advertiu isso. Nós lemos aí também 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 a 10, que o anticristo vai fazer sinais, milagres. Nós lemos também 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, que o objetivo desses milagres é para enganar os homens. Nós dissemos na última palavra que foi ministrada aqui, mas quando Jesus faz milagre é por amor, é por compaixão, é por misericórdia. Esses dois homens não, eles farão para enganar as pessoas. Olha o que diz o texto: ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu na terra. Apocalipse 13. Assim como os dois profetas que estarão na terra, as duas testemunhas, conforme Apocalipse capítulo de número 11, essas duas testemunhas vão fazer milagre extraordinário, né? Assim o anticristo e o falso profeta vão fazer nas vistas dos homens. Mas a pergunta é: qual é o objetivo desses sinais? Qual é o objetivo desses milagres? É por amor, por misericórdia? Não! O versículo 14 responde. Veja o que diz o texto do 14, capítulo 13, versículo 14. E engana os que habitam na terra. Então o objetivo dos sinais é enganar as pessoas. Enganar como? Com os sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta. Dizendo os que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta que recebera a ferida de espada e vivia. Veja isso, meus irmãos. Os milagres geram alguém que conduz as pessoas a Deus, a Jesus, né? Quando nós lemos o Evangelho, nós vamos perceber isso, que através dos milagres, das operações extraordinárias, muitos, né, passaram a crer em Cristo, seguir a Cristo, né? Então eu posso dizer, à luz da Bíblia, que os autênticos milagres têm o objetivo de atrair as pessoas para Deus. Então quando Deus faz um milagre, Jesus faz um milagre, eu posso dizer que ele faz com esse objetivo, né? Primeiro, por compaixão e misericórdia, por amor, por misericórdia ele faz. Segundo, para que as pessoas se aproximem, se cheguem a ele. Mas Satanás, meus irmãos, olha só o que diz, né? Os milagres que ele vai fazer no futuro, durante esse período da grande tribulação, através do anticristo e do falso profeta, porque eu posso te dizer que, de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 13, Satanás vai fazer milagre através do falso profeta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9, Satanás vai fazer milagre através do anticristo. Então esses dois homens vão fazer milagre. Com qual objetivo que eles vão fazer isso? Com duplo objetivo. Primeiro, para enganar as pessoas. E depois, conduzir as pessoas a uma falsa adoração. Observe o que diz o versículo 14.
e engana os que habitam na terra. De que forma? Como? Com sinais, ou seja, com milagres, com coisas extraordinárias que foi lhe permitido que fizesse na presença da besta, ou seja, do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que o quê? Que fizesse uma imagem à besta, que recebeu a ferida de espada e viveu, né? Então o falso profeta vai levar as pessoas a uma falsa adoração. Ele vai ensinar, ele vai mandar, ele vai dizer que as pessoas que façam imagem, assim como no passado, né? Eu falei semana passada de que nos dias de Nabucodonosor, lá nos dias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor também ele mandou levantar a imagem, né? E durante o Império Romano, os imperadores romanos mandaram também levantar estátuas para serem adorados como se fossem Deus. Então, no futuro acontecerá algo semelhante. Só que tem um detalhe: no futuro, o anticristo vai fazer com que, o falso profeta vai fazer com que seja levantada uma estátua, uma imagem do anticristo, para que as pessoas adorem o anticristo. Você sabe disso, que esse líder político, né? Ele vai se passar como se fosse o próprio Cristo. Então, o falso profeta, ele tem essa missão de conduzir as pessoas a uma falsa adoração, para que as pessoas que estiverem na terra, ao invés de adorar a Deus, eles venham adorar quem? Ao anticristo. Versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então observe, existem duas interpretações possíveis. Eu já expliquei aos irmãos. Existe a possibilidade de ser seres demoníacos, seres espirituais, que poderão fazer com que essas imagens, né, que tem essa possibilidade, né? Mas existe uma segunda interpretação, que essa é a mais favorável, que é a mais provável. É assim que nós cremos, né? Talvez por meio de um computador moderno, ele tenha como identificar quais são os seres humanos que estão no culto de adoração e os que não estão. Então, durante a grande tribulação vai ter um monitoramento muito grande. As pessoas vão ser monitoradas, e aí, através da identificação facial, alguma coisa desse tipo, alguma tecnologia, as pessoas vão ser identificadas, né? E quem não adorar vai morrer. A mesma coisa que ocorreu lá no capítulo 3 do livro de Daniel. As pessoas que não se curvaram, que não se prostraram diante daquela imagem, diante daquela estátua, quando os instrumentos musicais tocaram, o que aconteceu? Elas eram lançadas lá na fornalha de fogo. Inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado. Não morreram porque Deus, de uma forma sobrenatural, livrou aqueles servos, né? Mas que as pessoas durante a grande tribulação também serão obrigadas a adorar essa imagem. E o que vai acontecer se não adorar? Serão mortas. Nós já dissemos aqui que o período tribulacional, o período de 7 anos, será dominada, né? Que a 70ª semana de Daniel será marcada com muita perseguição, principalmente ao servo de Deus. Esse foi o último versículo que eu falei semana passada. A partir de agora, não é mais revisão, é recapitalização. Agora, não é mais recapitalização, é explicação. Vou explicar o texto. O texto mais polêmico do livro do Apocalipse é possível que esses 3 versículos, Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17 e 18, seja os mais polêmicos dos 404 versículos do livro. Há 2 milênios que os homens discutem, escrevem e procuram a explicar esse texto que fala sobre o 666, sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero te explicar agora através do texto bíblico. Veja o que diz o versículo 16, diz assim: e faz com que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na mão direita ou na testa. Bom, primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que essa imagem que está aí são imagens meramente ilustrativa, né? Eu quero até falar de forma compassada, né? Sobre hipótese alguma, nós estamos afirmando
que será esse sinal, né? Que todo mundo fala, né? Muitas pessoas têm questionado, têm procurado explicar, fazendo cálculos, dando o seu discurso, o seu parecer, explicando esse texto, mas a verdade é que nesses 2000 anos, aproximadamente quase 2000 anos, que o livro do Apocalipse foi escrito, ninguém pode dizer ao certo o que seja o 666. Por exemplo, quando surgiu a internet, www, muita gente falou que aquele ali era o 666, né? Porque as pessoas vai chegar um tempo que vão comprar e vender que só se tiver internet, enfim, né? Passou, foi descartada essa possibilidade, ninguém fala mais nisso. Depois surgiu o código de barra, né? Com aqueles 3 pontinhos que descem até mais embaixo. Os códigos de barra dos produtos, você vai perceber que tem 3 barras que são maiores. E até eu mesmo já falei, né? São as únicas que não são numeradas, né? Essas 3 não estão numeradas, as outras todas são, né? E elas não estão numeradas. E o que aconteceu? Muita gente falou que esse era o 666, como se fosse, no futuro, os homens fossem receber um código de barra, ou na pele, ou na mão, ou na sua testa. Mas essa possibilidade também foi descartada. Aí agora surge o quê? O microchip, que já está sendo usado em muitas pessoas. Tamanho de um grão de arroz, é colocado na mão, né? Que por coincidência ou não, no local onde que é mais eficaz, mais eficiente, né? Nesse microchip está armazenada todas as informações da pessoa, identidade, CPF, cartão de crédito, e a pessoa com todos os dados pode fazer transações comerciais, né? Mas isso é uma possibilidade, isso é uma probabilidade. Quando nós falamos acerca do chip, nós não podemos bater o prego, virar a ponta e falar o chip 666. O 666 será um chip, porque pode ser que surja algo mais moderno, algo mais sofisticado. Agora, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que durante o período tribulacional haverá um controle populacional. As pessoas que estiverem na terra durante a grande tribulação será monitorada. Veja o que o texto diz. E faz que a todos, pequenos e grandes, deixa eu te explicar. Esse pequeno e grande, você sabe, mas eu vou te explicar. Não é em estatura, não é pessoas altas e pessoas mais baixinhas, não. Ele está dizendo os reis, os presidentes, os imperadores. Vamos contextualizar, vamos falar do Brasil. O presidente, os senadores, ministros, governadores, prefeitos, juízes, mas os pequenos também, os trabalhadores comuns, os homens mais simples, né? Então, pequenos e grandes, né? Pequenos e grandes, ricos e pobres. Então, não haverá um grupo especial. Esse aqui não vai ter essa marca da besta, porque esse aqui, não tem isso. Todos vão ter que ter, ricos e pobres, livres ou servos, ou seja, aquele que estiver trabalhando ou desempregado, enfim, o patrão ou o funcionário, todos vão ter que ter na mão e na testa, né? Então, nós não podemos afirmar o certo o que vem a ser. Você pode me perguntar, será que é um chip? Eu disse que seja uma possibilidade, é uma probabilidade. Por exemplo, se a igreja for arrebatada agora, hoje, pode ser que seja um chip, pode ser que seja uma tecnologia atual, mas e se a igreja for arrebatada daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos? Com certeza, nesses próximos 10 ou 20 anos, vai surgir algo mais moderno, algo mais sofisticado, que vai substituir o chip. Mas a verdade é que os homens serão monitorados durante o período tribulacional. Tudo leva a crer que o dinheiro vai deixar de existir, porque o dinheiro, embora seja muito importante, então o trabalhador, ele trabalha, ele recebe o seu salário,
E é através desse pagamento, desse salário, que ele vai pagar suas contas, ele vai pagar seu aluguel, vai pagar sua conta d'água, de energia, vai fazer sua compra, enfim. O dinheiro é extremamente necessário nesse mundo que nós vivemos, nessa sociedade. Agora eu quero deixar claro, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é o mais importante, porque a Bíblia nos mostra a história de um homem rico, um homem pobre, que depois da morte o mendigo estava salvo, foi para o lugar de gozo, e o rico foi para o lugar de sofrimento. Embora que, eu quero deixar bem claro, que o mendigo não foi para o lugar de gozo, porque era mendigo aqui nessa terra, e nem o rico foi para o lugar de sofrimento, porque era rico, não, mas porque eles viveram de forma diferente. O mendigo, o pobre chamado Lázaro, viveu servindo a Deus, mesmo na sua miséria e pobreza, mas um homem rico na sua abastança, que não precisava de nada, viveu como se Deus não existisse. Então, o dinheiro não é tudo, não é o mais importante, mas o dinheiro é importante, meus irmãos. Mas veja quantos males que nós enfrentamos na sociedade por causa do dinheiro. Que coisa terrível isso aqui. Então, por exemplo, o tráfico de droga. Por que a liderança dos traficantes de distribuição de droga? Por quê? Por causa do dinheiro. Vou dar outro exemplo. Essas obras superfaturadas, essas fraudes, essas notas fiscal frias, essas empresas de funcionários fantasma que existem na nossa sociedade, que são empresas em nome de laranjas, né? Esses desvios de verba, por quê? Por causa do dinheiro. Por que existe assalto, sequestro? Por causa do dinheiro. Então, tudo leva a crer que o dinheiro, no sentido físico, ele vai existir, né? É possível que no futuro, durante a grande tribulação, haja uma moeda eletrônica, haja uma moeda que não seja uma moeda física, uma moeda que seja eletrônica ou que seja uma moeda virtual, onde as pessoas façam transações sem pegar em cédula, né? Então seria mais ou menos assim: o trabalhador vai para a empresa, trabalha o mês inteiro, e quando chega no final do mês, aí foi creditado, aí para ele, seja lá um chip, né? Ou seja, uma suposição, né? Então foi creditado ali naquele chip, inclusive, o valor da sua passagem. Em vez dele ter um cartão de crédito para ir no banco, em vez dele ter o cartão do ônibus para andar de ônibus ou de metrô, vai ser tudo acreditado ali. Então seria mais ou menos isso. Ele vai andar no metrô e, em vez de tirar o cartão, ali está no coletor de dados, débito aqui, crédito lá na empresa. Ele vai no supermercado, fez a compra, ao invés de ele estar preocupado em tirar dinheiro, de nota falsa, ou de cartão coronado, ou de ser assaltado, não. Ele faz as suas compras, e depois que ele passou suas compras, vem a pessoa do supermercado, né, com o coletor de dados, débito aqui, crédito lá para a empresa do supermercado, né? Então, digamos que o dinheiro deixa de existir, e aí isso vai dificultar o tráfico de droga. Eu não vou dizer que o tráfico de droga vai deixar de existir, mas vai dificultar. Isso vai dificultar o sequestro. Eu não estou dizendo que o sequestro vai deixar de existir, mas vai dificultar. Isso vai impedir que haja clonagem de cartão de crédito, que é muito comum hoje nos nossos dias, né? As pessoas, às vezes chega uma fatura absurda e você fala: eu não comprei. Aí você vai lá na loja e fala: seu cartão foi clonado. Aí a pessoa tem que justificar, entrar com ação para justificar que não fez aquele compra naquele dia, naquela hora, que não estava ali, né? Enfim, então é possível, meus irmãos, que até que venha esse período que nós não sabemos quanto, não sabemos se estamos a horas, a dias, a semanas, a meses, ou a anos, ou décadas, ou séculos desse período. Nós não sabemos, essa é a verdade. Nós estamos esperando o arrebatamento agora. Jesus pode vir a qualquer momento, assim que nós cremos. Então, se Jesus vir agora, daqui a pouco começa o período da grande tribulação. Nós também não sabemos quando Jesus vai vir. Mas o que cremos? É que até que venha
o arrebatamento da igreja e o período da tribulação será um período de preparação. A verdade é essa: o mundo está sendo preparado para a implantação de um governo mundial e de uma religião mundial. O mundo está sendo preparado para ser governado por dois homens: um líder político, que é o anticristo, e o líder religioso, que é o falso profeta. E o que é que esse homem vai usar para monitorar as pessoas? Ele vai usar a tecnologia. Então, eu quero deixar bem claro aqui que seja lá qual for a marca da besta, ou um chip, seja lá um QR Code, seja lá o que for, eu quero dizer que será uma tecnologia que será usada para o mal. Então, o mal não é a tecnologia em si, o mal será o uso. Então haverá uma implantação, tudo leva a crer, dessa moeda virtual ou dessa moeda eletrônica, que as pessoas não pegam na cédula, e ainda não vai ter perigo de ter cédula falsa, não vai ter perigo de sequestro, não vai ter perigo de clone de cartão, mas que os dados da pessoa, inclusive movimentação bancária, financeira, estará tudo neste recurso tecnológico. Recurso tecnológico pode ser um chip, pode ser um QR Code, pode ser alguma coisa desse tipo. E as pessoas com essa marca da besta, haverá um período de uma implantação, de uma obrigatoriedade. Eu vou supor aqui, é uma suposição, é um exemplo. Até o ano tal, até 31 de dezembro do ano tal. Eu não quero dizer ano para você falar que eu estou prevendo a data, mas digamos que seja mais ou menos assim. Até o dia 31 de dezembro do ano tal, o seu dinheiro, o seu real vai circular novamente, né? Normalmente, você vai vender, vai comprar. Agora, a partir do dia 1 de janeiro, do dia tal, você não vai, essa cédula sua não vai mais ter valor. Se você tiver cédula em casa, moeda, você vai perder tudo, né? Tudo aquilo que você tiver, você vai depositar no banco, o banco vai contar quanto você depositou, aí vai creditar lá no seu recurso tecnológico, ou seja, no seu chip, ou no QR Code, seja lá o que for. Aí vai debitar ali, vai transformar seu dinheiro ali. Então seria mais ou menos isso: a pessoa chega lá no banco, abre a carteira, tira as cédulas, entrega alguém lá no banco, a pessoa conta, aí pronto, agora não precisa mais de dinheiro, foi acreditado ali naquele recurso tecnológico. E a partir de então, meus irmãos, a pessoa só vai poder ir ao supermercado comprar, só poder andar de trem, andar de metrô, trabalhar, se tivesse recurso tecnológico, se tivesse a marca da besta. Agora, o que é essa marca? Não sei. Eu já disse em outras passagens, né, que eu narrei aqui, que eu não sei. Nós só podemos interpretar plenamente na profecia quando ela se cumpre. Quando ela não se cumpre, nós não temos como dar probabilidade ou possibilidade, né? As profecias bíblicas, ela é muito clara, é muito evidente, né? A gente às vezes tem na noção, mas não podemos determinar, né? Só quando acontece, aí acontecem os detalhes, né? Nós temos a visão do todo do Apocalipse, só não temos os detalhes. Esses detalhes só podemos ter quando se cumprir. O que é que podemos dizer? Que durante esse período tribulacional haverá na terra 144 mil testemunhas, 144 mil judeus, haverá duas testemunhas. Haverá aquelas pessoas que estarão pregando o evangelho e vão dizer à população: não receba essa marca, não receba essa marca. Esse recurso tecnológico não pode ser recebido, seja um chips, um QR Code. Por quê? Porque a partir daquele momento a pessoa estará, como que demonstrando uma fidelidade àquele plano do governo, demonstrando uma aceitação àquela religião que será imposta, que será implantada pelo falso profeta. Então, se a pessoa tem um recurso tecnológico, seja lá o chip, o QR Code, o que for, a pessoa vai poder comprar, vender, trabalhar, viajar de ônibus, de metrô, de avião, do que for.
Só que essas pessoas estarão demonstrando uma lealdade ao anticristo, falso profeta, estarão caminhando para o inferno. E as pessoas que se recusar, não, eu não quero, por quê? Porque isso aqui vai demonstrar a lealdade. Eu não sou leal com o falso profeta nem com o anticristo. Então essas pessoas vão sofrer de alguma forma. Primeiro, elas não vão ter como comprar, vender, trabalhar, né? Imagina, por exemplo, uma mulher que tiver criança, como é que ela vai comprar leite para o seu filho? Né? Porque adulto fica mais fácil, né? Vai lá no sítio, né? Vai lá, come os produtos da terra, da lavoura, da agricultura, enfim. E as crianças, como é que elas vão sobreviver? Então, o primeiro sofrimento é esse: as pessoas não terão como comprar, como vender, né? Porque não tem como pagar o dinheiro, né? Por exemplo, a pessoa contratou um empregado doméstico, motorista, como que vai pagar? Não tem como pagar. Eu tenho que fazer isso de uma forma eletrônica, do meu salário, eu tenho que transferir para sua conta de forma eletrônica. Então as pessoas vão poder comprar e nem vender. Primeiro sofrimento é esse. Segundo, essas pessoas vão estar no mundo como indigente, como se não tivesse documento. Aí facilmente serão presas, serão pegas, serão mortas, né? Porque o texto deixa bem claro que essas pessoas vão ser perseguidas e mortas. Então imagina, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, uma família que foi pega, né? Vocês não querem o recurso tecnológico? Não quero. Nós somos cristãos, nós não queremos, então vai morrer. Nós vamos começar a matar as crianças. Imagina os pais vendo matar os seus filhos, né? E você vai continuar com essa fidelidade, não vai desistir até chegar a vez dele. Então, o sofrimento durante esse período será muito grande. Eu não estou aqui, eu não quero amedrontar ninguém, eu não preciso disso, eu não tenho necessidade disso. Eu não gosto de escatologia especulativa que fica amedrontando as pessoas. Não gosto, eu gosto de explicar a palavra do jeito que nós cremos. Então, as pessoas que estiverem na terra irão sofrer amargamente. Se recebe a marca da besta, aí vai poder trabalhar, comprar, vender, mas só que vai para o inferno. Se quiser ser salva, não vai poder usar o recurso tecnológico, mas vão ser perseguidas e mortas. E eu quero deixar bem claro aqui, eu quero até tranquilizar o seu coração, que esta obrigatoriedade, essa implantação é só durante a grande tribulação. Não é hoje, não é para os nossos dias. Então, por exemplo, se hoje, vamos dizer que hoje, surge uma moeda virtual, né? Não significa dizer que hoje, tendo essa moeda eletrônica ou virtual, que você está caminhando para o inferno, ou que você está acompanhando o anticristo, até porque o anticristo não está governando ainda. Mas eu posso dizer que após aquele período da obrigatoriedade, aí sim, que é o período da grande tribulação, as pessoas que aceitarem vão demonstrar lealdade ao anticristo e vão caminhar para o inferno. E as pessoas que rejeitarem vão demonstrar lealdade a Cristo, mas serão perseguidas e mortas. Versículo 17. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aí há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então eu quero deixar bem claro que não significa dizer de forma alguma que vai ser colocado aquilo como que uma tatuagem na testa da pessoa. Não é isso. Não é essa a possibilidade. Mas que haverá sim um recurso tecnológico que serão implantados nas pessoas. É possível que essa tecnologia já existe no mundo antes do arrebatamento, antes de ter início a grande tribulação. Que durante a grande tribulação haverá uma implantação, obrigatoriedade. Todo mundo agora vai ter que ter. Eu vou dar um exemplo. Só um exemplo. É só exemplo, nada mais que isso. Hoje existem duas possibilidades. Hoje você pode comprar alguma coisa com dinheiro ou com cartão de crédito, não é isso? Você tem essa opção, ou com Pix.
Você pode pagar uma passagem de um ônibus com dinheiro, ou com cartão de crédito, ou com Pix. Então, até no celular hoje, você pode fazer transação comercial. Do seu celular você paga, você faz transferência, enfim. Mas você também tem a opção de cédula, você pode também pagar com dinheiro. Haverá no futuro uma obrigatoriedade, o dinheiro vai deixar de existir, tudo leva a crer isso. E teremos só um recurso tecnológico. Essa obrigatoriedade, essa implantação é só durante a grande tribulação. E lembre-se disso. Será um recurso tecnológico que o objetivo é monitorar a população. Então, lá na mente do líder político, na mente do falso profeta, eles não vão pensar que isso é a marca da besta. Vamos marcar os homens para ir para o inferno. Não. Não é assim que eles vão ver. Eles vão ver como um recurso tecnológico que estará a serviço dos homens, que implantando esse chip, vamos dizer assim, nos homens, nas pessoas, para eles monitorar, para saber onde é que as pessoas estão. Assim como hoje nós já temos o chip no celular, assim como hoje nós já somos, em certos aspectos, monitorados, né? Porque a tela do seu celular dá para saber aonde você esteve, aonde você vai. Já existe essa tecnologia que é possível saber aonde o carro foi roubado, né? Para onde que ele foi. Você vai no computador e descobre onde é que ele está através do satélite, via GPS. É possível saber se você tem um celular, se você cadastrou ele, se ele foi roubado, você pode identificar, saber onde é que ele está. Então, quando essa tecnologia estiver nos seres humanos, esse recurso estiver nos seres humanos, chip ou QR Code, seja lá o que for, as pessoas que vão ser monitoradas, é possível saber quem vai estar participando dos cultos e quem não estará. Então, para concluir o versículo 18, que é o último texto do 13, aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é o número de um homem, e o seu número é 666. Então faz 2 milênios que os historiadores, pesquisadores, teólogos, escritores da Bíblia estão estudando, pesquisando. Ninguém chega no bom senso. Então já deram vários nomes, né? Que esse número é Nero, é Tito, é Hitler. Já atribuiu a líderes do passado. Nada disso satisfez, né? O que nós cremos? Qual que é o meu parecer? O que é a sua parecer, pregador? É que durante a grande tribulação, quem estiver na terra, sim, poderá calcular e descobrir. Realmente, esse 666 do Apocalipse, né, reforça isso. Mas hoje não é possível, hoje nós não sabemos. Só quem estiver na terra durante o período da grande tribulação. Nada mais, né? Só quem estiver no período tribulacional que vai saber qual é esse sinal, né? Isso agora não nos compete. A única coisa que nos compete, meus irmãos, é manter a nossa fidelidade com Deus, andar, né, em espírito, renunciar às coisas que nos impedem de aproximar de Deus, dos seus projetos, da salvação, né, da nossa reconciliação com Deus, e manter-se na nossa vida vinculada com uma vida de arrebatamento, né, um caráter respaldado pelo poder de Deus, pela sabedoria divina e pela unção da fé. Amém? Essa é a palavra de hoje. E aquilo que eu não falei, que o divino, santo e bendito Espírito permaneça a falar. Semana que vem, se Deus permitir, né, se estivermos aqui até lá, nós estaremos entrando no 14. E aí estaremos falando do capítulo 14. Deus abençoe a vida de todos que participaram até o fim. E já vamos fazer a oração da fé. Poderoso Deus, querido e eterno Pai, foi aplicada a Tua palavra, cada um ouviu, meu Deus, o que foi dito, e todo aquele que ouvia essa pregação, esse ensino, essa explicativa, que venha, meu Pai, de buscar com mais seriedade o conhecimento bíblico, para não andar, meu Pai, por
palavras de sabedoria humana, mas que venha de visitar, de pesquisar a tua palavra, para que tenha, meu Deus, a clara evidência do teu Espírito sobre o teor de cada acontecimento, que assim nos demonstra a sua palavra. Deus, fica conosco, nos dê uma noite de vitória, de livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Deus Pai, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos estejam em paz, e todos digam amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Para todos. Fiquem com Deus, meus irmãos.